Oi pessoal, todos bem? No vídeo de hoje eu vim trazer o último episódio de The Lost Canvas. Vem comigo? Antes de mais nada, vou deixar o recadinho de sempre. Na descrição desse vídeo tem links de interesse para você seguir nas redes sociais. E também o QR Code na tela para você participar, se desejar, da campanha da Bebê Camille. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo de hoje. Episódio 26, Seja Você Mesmo. Voltamos ao castelo de Hades, onde o mestre está enfrentando o Hypnos ao lado dos seus pupilos, Xion e Yuzuriha. E ele invoca os espíritos dos seus companheiros da anterior Guerra Santa. Então a gente vê vários cavaleiros de prata, cavaleiros de ouro. O mestre invocou as suas almas do mundo dos mortos. E o Hypnos fala que não importa o que ele faça, afinal de contas, são só espíritos para ele e não significam nada. Que ele não conta que ele está subestimando 200 anos de espera. Então ele une todas essas almas numa grande esfera de poder para lançar contra o Hypnos. É realmente um poder muito impressionante. E assim ele o faz. Joga para o Hypnos e segura lá com as suas mãos, como normalmente é de se esperar. Hypnos fala que vai acabar com eles facilmente, mas o mestre resiste e ele mesmo separa sua alma do corpo para se unir a este grande poder, para desferir um golpe mais poderoso ainda contra o Hypnos. Ele tem muita garra e obstinação e não vai deixar essa oportunidade passar. E ele consegue assim quebrar a armadura do Hypnos, que fica deveras impressionado com o poder dos cavaleiros. Fala que os humanos são tolos, porém admiráveis. Então a Yuzuriha e o Xion correm até o encontro do seu mestre, que devolve a própria alma para o seu corpo, despertando. Afinal de contas, ele ainda não acabou o que precisava fazer. E assim ele desperta muito fraco. E tira de dentro de si a caixinha onde está a alma do Hypnos. E ele comenta que os seus companheiros ainda não querem assistir a sua morte. Eu acho ele um cavaleiro extremamente admirável e forte de verdade. Tô muito triste de estar relatando pra vocês o último episódio, porque esse episódio, dando um spoiler, é bem emocionante. Ele então pega a sua espada para fazer um sacrifício com a intenção aí de quebrar a última armadilha de Hades, a última barreira, para que os cavaleiros possam assim passar. Essa é a sua última missão. Porém, quando ele ia fazer aí o que ele tinha que fazer, ele é ferido. E adivinhem por quem? Hades. Isso mesmo, Hades. Que aparece ali diante deles. E fala que é simples matar um humano. E aí a barreira vai ficando cada vez mais forte em torno ali do castelo de Hades, onde todos que estão lá embaixo conseguem perceber isso também. E o Cavaleiro de Escorpião, com a sua inquietude, fala que não aguenta mais esperar e que está na hora de todos irem. Afinal de contas, a sua presa, que é Hades, está bem diante dos seus olhos. Mas ainda não é o momento. Voltando para Hades, por mais que ele tenha derrotado o Hypnos, que é um deus, Xion está muito chocado que ele facilmente foi morto por Hades. E Xion não vai perdoá-lo e lança um forte poder contra o deus. Mas como era de se esperar, ele pega, absorve o poder e manda de volta para o Xion, facilmente. E o Xion nota que a sua presença está bem diferente da última vez que ele percebeu Hades. Porque agora, gente, ele não é mais o Alone, né? Ele é o Hades na sua forma completa, desperta. E Xion está disposto a arriscar sua vida para proteger os outros e também cumprir a missão do seu mestre. Porém, Hades fragmenta a espada de Athena facilmente. Porque ele sabe que essa espada contém o poder e a capacidade de neutralizar a sua barreira. E ele fica diante da Yuzuriha, que não consegue nem se mover contra ele. Ela fala que estranhamente não consegue se mexer e ela é atingida por um golpe de Hades, mas o Xion se coloca à sua frente para protegê-la. Eis então que um grande poder aparece entre eles. É Doku, Tema e Yato. Tema está pistolado, né, como já era de se esperar, e vai lá confrontar o Alone. Ele acha que o Alone ainda está presente ali em Hades, porém não está. E ele lamenta a morte do mestre. E ele começa lá a confrontar o Hades. E ele pergunta se o Alone faz alguma ideia do que ele fez. Só que aí o Hades conta pra ele que o recipiente já foi, não existe mais. E que agora só existe Hades. E ele lança um meteoro de Pegasus contra Hades. Porém, assim como ele fez com Xion, ele absorve esse poder e devolve ao Tema. E ele explica que é inútil, que um golpe de um mero cavaleiro de bronze jamais irá tocá-lo. E aí eles têm um leve flashback lá da infância, onde ele prometeu proteger a Sasha e o Alone. E assim, o Tema, vocês sabem que ele funciona à base do ódio. Quanto mais raiva ele tem, mais forte ele fica. Mas mais uma vez, Hades devolve o poder de volta pro Tema, que fica ali bem ferido.
E Sasha já percebeu que Alone já se foi, né? Que aquele só realmente é o imperador do inferno, Hades. E ele fala que se existe alguma ligação entre Hades e o lendário Cavaleiro de Pégaso, ela será desfeita neste momento. Porém, Tema é protegido pelo escudo de Doku. E ele fala que não iria interferir se fosse realmente o Alone, mas ele sabe que é Hades, então ele vai ter que intervir nessa luta. Então Hades pega a sua espada. E o Tema, juntamente com o Doku, unem seus cosmos e lançam o poder ao mesmo tempo. Só que Hades os corta com a sua espada. Hades então invoca o seu poder. Sasha então aparece lá durante a luta e explica que veio se unir a seus cavaleiros para vencer Hades. E que todo o sacrifício dos cavaleiros até então não será em vão. E Hades até questiona como ela fará isso com esse corpo tão frágil. E aí sim, ele vai invocar a sua armadura de Hades. E então desferir um golpe contra Athena e os seus cavaleiros. Porém, o que ele não esperava é que o Cavaleiro de Pégaso ia despertar a armadura sagrada, que é belíssima inclusive. Tema vai se preparar para lançar um grande golpe contra ele, mas ainda assim ele não é páreo contra Hades. E Hades explica que por mais que sua armadura esteja na forma sagrada, ele ainda é um cavaleiro de bronze. E o Tema acaba se desprendendo da armadura sagrada, voltando à sua forma normal. Hades faz com que a forma de Athena que estava naquele local seja desfragmentada, né? Ela volta lá pro santuário, é como se ela tivesse feito uma projeção até aquele local. Então o Doku tira a sua armadura e vai enfrentar o Hades. E agora, custe o que custar, nem que seja sua vida, ele vai proteger o Tema. E então ele faz um ataque muito poderoso contra o Hades. E ele faz a distração perfeita com uma das armas da sua armadura. E ele fez tudo isso para que o Xion pudesse levar os outros em segurança para longe daquele local. O Doku acaba ficando para trás. E ele se desculpa com o Tema e fala que o treinamento deles foi muito bom. E meio que se despedindo mesmo do Tema, que ele sabe ou ele espera que vai morrer nessa luta. E eles escutam uma grande explosão vinda do castelo, mas eles já estão do lado de fora. Tema lamenta por perder mais um amigo. Hades diz que aquele local já não será mais o seu castelo e ele vai para um outro lugar. E que esse castelo antigo será o túmulo para os cavaleiros de Athena. E então que uma grande escadaria surge dos céus. E Hades começa a subir essa escadaria. E no meio do caminho, quem aparece é a Pandora para recebê-lo. E fala que veio buscá-lo para levar ao seu devido castelo. E Hades continua sua subida bem arrogante, como sempre. Eu devo dizer que essa animação, gente, ela é belíssima, mas no último episódio ela tá espetacular. E eu tô lamentando o tempo inteiro que não teve continuação. Sísifo faz uma promessa que vai levar o legado adiante e vai reunir todos os cavaleiros para proteger a terra e destruir Hades de uma vez por todas. Enquanto isso, os cavaleiros são transportados até o santuário. E aí eles têm um choque de realidade para tentar entender o que realmente significa uma guerra santa, depois de tantas perdas e tantas coisas dolorosas no caminho. Sasha aparece e fica feliz de ver que eles estão vivos e diz algumas palavras emocionantes e bonitas no final do episódio que eu reassistindo acabei chorando junto também, não tem como. Eles pedem perdão pelo que aconteceu e Yato até se pergunta o que vai ser daqui pra frente, o que ele tem que fazer. E Athena fala que eles não devem perder a esperança. Mesmo que vários cavaleiros tenham perdido sua vida na Guerra Santa, nada disso será em vão, porque eles acreditavam que o sacrifício das suas vidas seria para abrir o caminho até Hades. Mesmo que seja um caminho de sofrimento, que eles têm que seguir os ideais e nunca perder a esperança. Inclusive o Tema, que a essa altura do campeonato está frustrado, está com muita raiva, porque ele, como ele mesmo fala no final do episódio, ele quer ser mais forte, ele precisa ser mais forte. Ele lamenta não ser tão forte agora. E a gente tem um vislumbre do novo castelo de Hades. Então é isso, pessoal. Assim termina o último episódio de The Lost Canvas. Infelizmente não teremos a continuação da terceira temporada, né? Ela nunca veio a ser um anime, terminou realmente só no mangá. Pena pra nós, saímos perdendo aí nessa conta, porque tava ficando assim, chegando ao ápice, né, do anime. A grande batalha viria aí e a gente ia ter a oportunidade de ver outros cavaleiros de ouro em ação também e despertar o grande poder aí do Tema que ia vir pela frente. Mas é isso, infelizmente acabou. Eu vou ver se eu consigo de algum modo trazer aqui pra vocês a continuação que teve no mangá pra gente terminar o ciclo de The Lost Canvas, mas eu vou estudar direitinho como que eu vou trazer pra vocês o formato e tal, pra tornar bem interessante. Mas
Mas você pode maratonar aqui no canal do primeiro episódio até o 26 e outros conteúdos também de Cavaleiros do Zodíaco que a gente fez aí no decorrer, né, desse ano. E também vou deixar linkado a playlist para vocês acompanharem. Normalmente eu deixo no começo do vídeo, vou deixar no final desse. Então é isso. A partir da próxima semana a gente vai trazer outro anime para falar a respeito. Provavelmente será Yu Yu Hakusho. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreve no canal, deixa seu like, ajuda a gente a monetizar, vai maratonando aí os vídeos para dar aquela ajudinha. E eu vejo vocês no próximo vídeo.